Boa noite, gente bonita. Como vocês estão? Espero que todos tenham tido uma boa sexta-feira, de muita paz, de muita luz, de muita tranquilidade. E hoje estamos aqui para mais uma leitura do livro do Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. É Humberto de Campos / Irmão X, né? Então vamos lá, só vamos pedir a Jesus para nos amparar nesse momento, assim que todos os bons espíritos que estão presentes em nossos lares, para que tenhamos um bom entendimento da leitura e uma interpretação mais ou menos decente. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus. Então, estamos no capítulo 12. Que se intitula Amor e Renúncia. Vamos lá. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foi um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros.
ainda que todos os nossos amigos no mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes. Jamais não poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E com o olhar absurdo da paisagem crepuscular, onde vibram sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá transformar-se um dia no milagre das amarguras, contudo, o vinagre da amargura, contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipava suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso das sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre a Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o Mestre em seus ensinos deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Em deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o Mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário e sabe suportar um sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo e da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ai, Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor deste reino que é tabernáculo da vida eterna. Quando poucos saberão suportar a calúnia, o apoio e a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos a advertências do céu, para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus. No momento oportuno, compreendo a sublimidade de seus desígnios.
Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar aonde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, dava concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os seus olhos úmidos. Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer, antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições, no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-nos os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelente virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma no maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação. Caminho humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda, à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes sob o peso da cruz, vilipendiando sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Gente, esse Jesus, né? Será que é possível amar verdadeiramente sem renunciar? Essa é a pergunta que tem aqui. Amar não é só sentir afeto, é também servir, compreender, respeitar, perdoar e às vezes renunciar.
os vínculos de amor, de amizade, não são obstáculos à espiritualidade. Mas, às vezes a gente vê, vou pegar o exemplo da casa espírita, né? As pessoas deixam de ir à casa espírita porque não são besteiras, né? Mas quando a gente vai na casa espírita, a gente deixa em casa nossos entes queridos, maridos, filhos, esposas, pais, mães. E isso é de uma forma seguir essa lição do mestre aqui, que nos pede, né, um pouquinho de sacrifício. É a história da porta estreita, é com sacrifício que a gente consegue alcançar o reino dos céus, né? É com sacrifício que a gente consegue caminhar na boa nova, né? Jesus também explica que a alegria não é a mesma coisa que excesso, né? Eu gosto muito do The Chosen, porque o The Chosen mostra um Jesus alegre, né? Tanto é que a gente vê ele nas bodas de Caná, ele dança, ele tá dançando, tá se divertindo. Jesus eu não gosto de ter aquela imagem de um Jesus sisudo, sério, né? Com aquele rosto fechado, amoroso, mas fechado. Eu gosto de poder imaginar Jesus sorrindo, igual passando a série, né? Dançando. E ele explica para Pedro, né? Ele não transformou água em vinho para que as pessoas se embebedassem. Ele transformou água em vinho para que as pessoas ficassem alegres, felizes, porque naquela época era muito importante, né? O vinho. As festas duravam dias, eu acho. E era muito importante ter vinho. E Jesus foi tão bondoso, foi tão amoroso com seus amigos, que, ao contrário do que era de costume, o vinho ficou tão gostoso que ele era melhor do que o primeiro que eles tomaram, né? E normalmente é o inverso. Quanto mais vai andando a festa, pior o vinho. E aí é a possibilidade de poder dividir aquele momento de alegria, né, com os amigos queridos, com os familiares. A gente não precisa, porque nós somos cristãos, porque nós somos espíritas, a gente precisa ter uma vida triste, séria, sem graça. Não, nós podemos e devemos sermos alegres. Francisco de Assis era uma pessoa muito alegre. O Chico, o próprio Chico, era muito engraçado. Então, assim, a alegria faz parte da felicidade. Quando a gente ajuda alguém, a gente sente uma alegria. Quando a gente estende a mão, a gente sente alegria. E tudo isso também é amar, né? É muito fácil as palavras, né? Falar, né? Eu te adoro, eu te amo, eu isso, aquilo. Eu te adoro, não. Meu avô falava que a gente adorava só a Deus. Eu te amo, eu gosto de você, que não sei o que, papapá. Mas o que a gente pode fazer para fazer com que aquele amigo, aquele familiar seja feliz? O que a gente pode fazer por ele? Nós precisamos acolher. E o melhor lugar para acolher é em nossos corações.
E temos o BIP, né? Que é a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas. Gente, desculpa, eu tô olhando aqui, eu tô com uma caramela, bocejando e roncando. Roncando acordada, né, filha? Amar ao próximo é fazer o bem, o que a gente pode fazer, fazer o que nos é possível fazer. A boa nova é o amor, é o serviço, é a caridade, às vezes aqueles que nós amamos não nos não compreendem. E até que ponto compreendem a gente quando compreendem? Às vezes a gente sente que nós somos vítimas de ingratidão, né? Que as pessoas são mal agradecidas. Às vezes ficamos feridos com essas coisas. E aí a gente se pergunta, será que preciso mesmo ajudar? Será que eu tenho mesmo que ajudar? Será que vale a pena ajudar? E Jesus nos ensina, sim, vale a pena, porque isso não é sobre o outro, é sobre nós, mais uma vez. A gente tem que aprender que é tudo sobre nós. O quanto nós tentamos ajudar o outro, diz mais sobre nós. Se o outro é ingrato, diz mais sobre ele. É igual aquela frase, né, que a gente sabe mais sobre a pessoa que fala mal da outra do que a pessoa de quem é falado mal, né? A gente não pode deixar a ingratidão dos outros nos atingirem e endurecer nossos corações, né? Amor não é dependência, amor é independência. O amor não é controlar, não é exigir algo em troca, não é querer reconhecimento, não é querer possuir, ter aquela coisa de posse, não é querer que os outros pensem igual a gente, não é impedir que o outro siga seu caminho. O amor verdadeiro só deseja o bem. Só deseja o bem, mesmo ela fica olhando pra minha cara, gente, ela é muito engraçada. Mesmo quando a gente precisa falar que não tá certo, que a gente não concorda, que não dá pra continuar, que a gente precisa se afastar. Isso também é ser renúncia. Renunciar não é permitir abuso. É importante deixar isso claro, né? Dentro da doutrina. Ser espírita não é ser passivo, né? Diante do mal. Aquele mal que eu não faço também é fazer o mal, né? Então, a gente precisa impor os limites, a gente pode perdoar sem voltar a confiar totalmente ou imediatamente. A gente pode demorar um pouquinho para digerir às vezes as coisas. A gente pode desejar o bem estando longe, como por exemplo no caso do meu ex-marido. Hoje em dia eu desejo o bem dele, mesmo estando a milhas, né? Mesmo ele estando do outro lado do oceano. Jesus, ele ensinou, ele curou, ele acolheu. E o que ele colheu, né? Naquele instante, né? Físico, né? De mortal, né?
Ele colheu ingratidão. Ele colheu ingratidão. Ele foi negado. Ele foi perseguido. Ele foi traído. Foi levado à cruz. Foi humilhado. Ele foi humilhado. Ele passou por todo aquele momento do Calvário. Gente, me desculpe, mas eu tenho muita dificuldade de falar do momento do Calvário, que é uma parte que me toca muito. Não sei porquê, eu acho que eu devia estar lá fazendo besteira. Que coisa boa, com certeza não era. E ele passa por todos esses momentos, se maltratado, sem raiva, sem rancor, sem vontade de vingança, sem revolta, sem querer reconhecimento. Ele não respondeu tudo aquilo com maldade igual a gente faz. Ele não quis revidar, né? Ele seguiu o caminho dele calado. Calado porque primeiro ele sabia que tudo isso ia acontecer, né? É igual foi falado numa palestra, se não fosse Judas, teria sido outro, né? Que o teria traído. E ele nunca acusou ninguém, ele não apontou o dedo para ninguém, ele não fez mal a ninguém. E ele passou por tudo aquilo como nós não conseguimos passar por cima de pequenas coisas. Nós temos as nossas cruzes, mas nunca, nenhuma é igual a de Jesus, né? A nossa jornada tem suas dificuldades, seus altos e baixos. Mas o nosso Calvário não é nem de perto o que ele passou. Primeiro porque ele era o ser mais bondoso, mais elevado, mais iluminado que se encontrou na Terra. Que veio só nos trazer amor, compaixão, compreensão. E nós somos muito imperfeitos ainda. Nós não chegamos no dedinho do pé de Jesus. Nós ainda não chegamos lá. E ele conseguiu fazer isso. E a gente não consegue passar por cima de um cisco, vamos dizer assim, de uma besteirinha, de um grãozinho de areia. A gente não consegue. A gente se revolta, a gente briga, a gente se queixa, a gente acha que a gente está sendo injustiçado, a gente acha que o outro é ingrato, a gente acha que isso e aquilo. Jesus, ele só queria o quê? Que nós nos amemos uns aos outros. Nós somos uma grande família universal. É aquilo que eu sempre falo também. Nós estamos todos interligados, somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Jesus, ele tinha um amor que ele oferecia. Não era o amor de cobrança, não era o amor de imposição. Ele nunca, não era um amor de possessivo. É um amor que oferece, né? Que sem perguntar o que eu vou receber em troca, né? E a gente tem muito isso. Às vezes a gente dá amor, faz alguma coisa e já fica pensando o que eu vou receber em troca, né?
por isso que a gente se magoa quando tem a questão da ingratidão, né? Pedro, ele é igual a gente, porque o Pedro erra, ele tem medo, ele negou Jesus, mas depois ele fez o que? Ele se levantou e foi um grande difusor da doutrina não, da boa nova. E Pedro, eu acho que tudo o que todo mundo fala também, né? Ele é o mais próximo da gente, porque ele era explosivo, ele tinha esses momentos de coragem, ele tinha esses momentos de covardia, igual quando ele negou Jesus, né? E as fragilidades dele, né? Ele era muito frágil, igual a gente, né? Ele era bastante parecido com a gente, mas ele se tornou um espírito tão grandioso. Ele fez tantas coisas boas depois disso. Ele não descansou mais. Do dia que ele despertou de verdade após o desencarne do mestre, ele entendeu realmente o que ele tinha que fazer, qual caminho ele tinha que seguir. Então ele conseguiu dar uma guinada, né, na vida dele. Amor é afeto, é serviço, é compreensão, é perdão, é desprendimento. A outra tá incomodada com a luz, gente. Renúncia é a gente se libertar do egoísmo, simplesmente. É o amor verdadeiro. É o amor pelo Criador, é o amor pela espiritualidade. Meu Deus do céu, essa verdade toda cheia de graça, gente. A gente precisa se perguntar até que ponto a gente ama as pessoas ou a gente ama o que elas podem nos oferecer. A gente precisa se perguntar o que a gente vai receber, parar de se perguntar o que a gente vai receber quando a gente faz o bem a alguém. A gente precisa ver se realmente a gente vai deixar de lado por conta de ingratidão, né? Deixar de ajudar ou de fazer o bem por conta de ingratidão. A gente precisa respeitar quem escolhe um caminho diferente. Cada um tem seu livre-arbítrio. Cada um tem que escolher o caminho que ele quer, que ele acha que é o certo para ele, mesmo a gente achando que não é, ou a gente achando que, enfim, não é da nossa conta. O que você tá fazendo, pipoca? Deita, minha filha. Deita. A outra já tá dormindo. As duas estão dormindo, só você que tá aí. Que renúncia o amor tá me pedindo agora? O que eu preciso retirar de mim para que meu amor seja mais parecido com o amor de Jesus? Desce, minha filha. Não. Deita aí. O que eu preciso fazer? Não, minha filha. Olha só. Desce. Gente, desculpa, eu vou dar uma pausa. Gente, eu tive que colocar a ordem aqui com as minhas filhas de 4 patas. Estão abusadas elas. Que faz quase uma semana que elas estão dormindo comigo, porque toda noite acontece alguma coisa. Perdão, e eu tenho... A Caramela tem medo de tudo. Tem medo do vento, tem medo de estalinho, tem medo de uma bola, um balão, aqueles balãozinhos de aniversário que explode. Ela tem medo de tudo. Aí quando tem esses dias meio turbulento, aí tem que dormir comigo, e elas estão demais. Nesse capítulo do Boa Nova, ele começa com uma festa e termina numa cruz. Isso é meio simbólico, encanar Jesus está alegre, feliz,
No Calvário, Jesus enfrenta a dor, silêncio, resignação. Mas nos dois momentos ele não muda a sua energia, ele não muda a sua vibração. Em Caná, o amor... Em Caná, o amor, com amor ele participa. Ele dança, ele se diverte. No caminho do Calvário, ele suporta as ingratidão, sem deixar que isso se transforme em ódio. E a grande lição que Jesus nos deixa nesse capítulo é que precisamos renunciar. Precisamos aprender a renunciar por amor e não amar por interesse. A gente não precisa ser triste, não precisamos de repressão ou anulação da gente mesmo, né? A gente tem que ser capaz de compreender, de servir, de escolher perdoar e de continuar amando e fazendo o bem. Essa é a transformação, é transformar a água das nossas refeições, ainda simples, humanas e imperfeitas, no vinho do amor da espiritualidade. Entenderam, né? A água é nossa vida, né? Nossas imperfeições. O vinho é o nosso crescimento espiritual. E Jesus, no Calvário, ele mostrou o que é o verdadeiro amor, né? Que o amor não se mede pelo quanto, né? Mas pelo como somos capazes, o que somos capazes de oferecer, sem perder a paz quando nós não somos compreendidos. A gente precisa aprender que às vezes o amor que a gente está dando para as pessoas, não é aquele que elas precisam, né? A gente precisa aprender que nem tudo que a gente oferece é aquilo que a pessoa quer e que a pessoa precisa. Por isso, às vezes, achamos que as pessoas são ingratas, que somos incompreendidos, que a gente acha que eu não faço mais nada, né? Deixa. Aí às vezes a gente lamenta pelas escolhas de certas pessoas, que a gente sabe que a gente vê às vezes por fora, né? O que seria melhor para a pessoa, a gente vê de fora, mas a pessoa não consegue enxergar. Consegue enxergar o quanto está equivocada, o quanto o caminho que ela está trilhando é um caminho de dor, de dificuldades. E é sobre isso, é sobre a renúncia, quais renúncias estamos dispostos a fazer, né? Quais mudanças estamos dispostos a fazer em nossas vidas, para chegarmos ao amor pleno, igual Jesus queria que chegássemos, né? Não, Chica, deixa a Sara. Esquece da Sara. Gente, eu tenho um problema danado. É que a minha cachorra caçula, ela não gosta de gato. E a minha gata não gosta dela. Então, é um problema danado.
Não, é meio tenso às vezes. Aí, então vamos procurar fazer a nossa parte. Não vamos querer colher frutos, querer coroas de flores, querer receber 1000 elogios. Só vamos fazer a nossa parte. E paciência. Paciência, porque cada um tem seu livre-arbítrio. Cada um faz o que quer, o que acha que tá certo pra ele. E é sobre isso. Não é sobre mais nada além disso. Então, eu vou terminar por aqui, porque minhas filhas de 4 patas estão perturbando um pouquinho. Também já são 10 da noite, então eu tô gravando isso tarde hoje. Eu já tô cansada também. Então vamos levar os nossos pensamentos a Jesus. Agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos mais uma vez juntos, unidos para ler esse capítulo tão importante para nossas vidas, que possamos tirar as lições necessárias para nosso aprendizado, tanto como encarnados como desencarnados. Que o amor de Jesus e de Maria Santíssima possam nos banhar de toda a sua luz, de todo o seu equilíbrio, e que nós possamos termos uma boa noite de sono, com muita paz, que nossos lares sejam higienizados, limpos, que todo resquício que estejam impregnados em nossas paredes sejam retirados pela espiritualidade amiga. Pedimos o auxílio de nossos mentores espirituais para nos proteger e proteger cada um que se encontra debaixo de nossos tetos, de males físicos e espirituais. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, nosso humilde benfeitor, e a sua falange de companheiros que possam retirar nossas aflições, nossas aflições, nossos medos, nossos tormentos, nossas raivas, nossas mágoas, e que durante a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, nossos lares recebam realmente toda a luz do alto, junto com o auxílio dos irmãos franciscanos, frutificando nossas águas, tratando os nossos alimentos, para que nós, no dia de amanhã, possamos despertar equilibrados e com muito amor no coração e muita paz em nossas mentes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijos no coração de todos. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite de sono. Um bom dia e bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.